Oi, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa a hora, que vocês tenham um maravilhoso dia, uma maravilhosa aula, né? Novamente aqui com projetos de bules. Aqui eu tenho outra toalha de chá, né? Seguindo o módulo de toalhas de chá com bules rosa e doces. Aqui eu tenho donuts. Olha que delícia, gente. Que vontade de comer um. Olha que toalha linda, toda bordada, né? E do outro lado, eu desenhei uma xícara com cupcake, tá? Para combinar aí com o bule. Então, eu separei, fiz uma misturinha aqui com verde kiwi e branco. Eu quero usar essa cor. Olha, já fiz bobagem, né, gente? Comecei aqui já caindo tinta, mas eu vou esfumar. Eu quero combinar essas folhas, esse tom aqui. Por isso que eu separei essa cor. Então, vocês podem fazer. Ou então, usar um verde soft, também fica bom, tá? Mas eu fiz essa misturinha, eu acho que vai ficar muito bom. Então, como sempre, ó, pincel número 12, nós vamos esfumar o clareador por partes. Não adianta querer passar em todo o projeto, porque vai secar. Então, não tenha dó de passar, né, a quantidade aqui de clareador, porque é importante para deixar um fundo bem suave. Ó, passei nessa partezinha. E aí eu venho com essa misturinha de verde kiwi com branco e vamos esfumar, movimento circular sempre. Ó, pega a tinta, tira o excesso aí do seu lado e vai esfumando, tá bom? Então, nós vamos fazer esse trabalhinho aqui de fundo. Dos dois lados, tanto desse lado aqui, da toalha, como do outro lado que tem a xícara. Aí, nós vamos fazer o piso. Vou decorar com extenso aqui atrás, bem suave também, né? Extenso sempre eu falo que é a gosto de vocês. Cada um tem seu tipo de extenso, não precisa ser exatamente igual. Iguais os que eu uso, né? Fiquem à vontade aí na decoração. Olha, fica assim, gente. Bem suavezinho, né? E vamos fazer isso em todo o projeto. Aqui embaixo, depois vamos fazer o piso, escurecer esses cantinhos aqui. Mas o primeiro passo é esfumar mesmo. Vamos lá? Tudo esfumadinho, sequinho, né? E agora nós vamos escurecer esses cantinhos aqui, que é justamente onde eu coloco galinhos, né? Eu tenho esse extenso que eu já falei para vocês que eu amo de paixão, né? Então, a gente sempre tem que deixar os cantinhos escurinhos para aplicar uma folhagem, os galinhos, né? Eu tenho um outro aqui que eu vou colocar, ó, de chá, palavra chá e tea, em inglês. E tem outros extensos ainda que eu vou separar, tá?
Bom, vamos lá. Os cantinhos aqui, eu separei, eu fiz uma misturinha de verde grama aqui com verde oliva. Porque o verde oliva, apesar de ser lindo, ele é um pouco transparente. Aí fica ruim para você sombrear só com ele. Então eu misturei com um pouquinho do verde grama para a gente conseguir escurecer, tá? Bom, você vem aqui, aplica. Deixa eu mostrar de novo aqui, porque, ó, aplica no cantinho e com movimento circular você vai saindo. Não há necessidade de escurecer muito, porque é só para dar profundidade aqui no cantinho, tá? Aqui, é que esse meu pincel, ele está um pouco grande. Então, vem aqui no cantinho. Aqui, ó. Tá? E já vamos fazer o piso. Para depois trabalhar o fundo. Aqui o fundo aqui atrás com o stencil, tá? Se você observar que fica um pouco parada a sombra, volta com aquela misturinha do verde kiwi e esfuma, ó. Não deixa assim a tinta parada, tá? Eu vou fazer, então, nesse cantinho, do lado de cá também, saindo aqui do Donuts, né? E já vamos fazer aqui o piso, tá? Agora, nós vamos fazer o piso, tá? Com aquela misturinha lá do verde oliva com verde grama, nós vamos passar aqui por baixo, ó. Eu estou com o pincel número 10. Acerta direitinho, né? O desenho, isso é muito importante. E vai esticando para as laterais. Então, eu vou usar essa misturinha, vou usar também o verde kiwi lá misturadinho, né, com branco, para fazer o acabamento, e o branco. Pode também, gente, trabalhar com o clareador, que fica assim até mais fácil, mais lisinho, né? A tinta estica mais. Só que nesses cantinhos aqui, que tem que ser bem escurinho mesmo, então se você passar o clareador, aí vai ficar muito claro, né? Agora aqui nessas beiradinhas, ajuda assim com o clareador, tá? Ó, vamos ir a fazer isso até a beiradinha aqui da folha. Sempre contornando e esticando a tinta. Não precisa deixar muito grosso, né? Fazer esse pedaço só para vocês me acompanharem aí, né? E aqui segue do mesmo jeito, tá? Vai ajudando com o clareador, principalmente nessas
beiradas aqui, na finalização do piso, para não ficar muito escuro. E aí, com aquela misturinha lá, nós vamos fazer a finalização aqui do piso, né? Vendo como fica, gente? Só que você não entra aqui, tá? Que aqui tem que ficar mesmo bem escuro. Então, vamos lembrar aqui. Nessa parte bem próxima ao projeto, o verde oliva com verde grama. Depois, para o acabamento, o verde kiwi. E por último, nossa, gente, minhas tintas estão todas secas, ficaram abertas aqui. Tô com o ar-condicionado ligado e ele resseca tanto o ventilador como o ar, né? Aí com branco é só iluminar devagarzinho, tá? Só isso, gente, mais nada. Então, eu vou terminar esse lado de cá, do mesmo jeito, com verde oliva, depois um pouquinho do verde kiwi e branco. Agora que o piso está todo prontinho, ó que bonitinho que ficou, né? Aí, eu ainda vou trabalhar nesse fundo, gente. Eu tenho aqui um stencil de um arabesco, ó. Dá pra vocês verem aí, né? Olha que lindo. Ele vem aqui, vai até aqui. Aqui eu tenho que parar porque tem a rosa, né? E vou colocar nas 4 laterais, completando o tecido para chegar aqui na barra. Então, eu vou esfumar esse stencil com violeta, cobalto, e vocês fiquem à vontade. Vocês coloquem o que vocês quiserem, tá, gente? Ou não coloca nada, que fica muito bom também. Mas é que eu gosto, né, de enfeitar. Minha vida é enfeitar, parece aquela mexicano. Mexicanos, eles gostam, gente, de colorido, de alegria, né? E eu me identifiquei muito com a cultura mexicana. Eu tive que ficar lá 4 meses trabalhando, pintando, né? Em lojas, em megas. E realmente as cores são bem coloridas, bem alegres. E nós aqui, brasileiros, temos um pouco dessa cultura também, né? Mas aí vai do gosto de cada pessoa. Tem gente que gosta mais das cores neutras, marronzinhos, nude, né? Beijinho, com marrom, assim. Mas eu sou realmente, quem me acompanha há anos aí sabe que eu amo um colorido. Eu amo pintar coisas vivas, alegres, que quando você olha assim, você fala, nossa, olha só que colorido, né? Tom sobre tom, mas não cores mortas, gente. Ah, não. Temos que colocar vida na nossa casa, na nossa vida, né? Olha, deixa eu só mostrar uma pontinha para vocês. Ah, nem dá, gente, porque se eu mexer aqui, já viu, né? Estraga tudo. Enfim, eu vou esfumar até aqui. Depois eu vou arrastar o stencil para o outro lado do pano. E lá em cima, aqui, do outro lado, né? Que tem a xícara e o cupcake, também vou colocar. Tá bom? E eu já mostro para vocês. Olha só
que bonitinho que ficou, gente, esse arranjo aqui, né? Do lado de cá também. Olha, medi direitinho pra não ficarem tortos, né? Ó, do lado de cá também, saindo da xícara aqui, né? E do lado de cá também, tá? E agora, nós vamos pintar a xícara e o bule que estão por trás, né? Então, eu vou separar as tintas pra gente começar. Começar lá pelo bule. Gente, olha só o que eu fiz pra vocês entenderem e eu também não me confundir, né? Porque como ele é um bule listrado, eu vou fazer com essas cores. Deixa eu explicar primeiro, peraí, deixa eu pôr na ordem. As listras, as partes, né, que forem marfim, eu vou colocar base de marfim, sombra com verde folha, para combinar aí com os tons que eu tô usando, né? As outras intercaladas, né? Nós vamos intercalar essas listras. As outras com lilás, sombra de violeta cobalto e ambas com luzes brancas. Então, vamos lá. Eu coloquei até etiquetinha, gente, para não confundir mesmo. Essa parte vai ser marfim com verde, essa lilás com violeta cobalto. Essa com marfim e verde folha, essa com lilás, violeta, marfim, verde folha, lilás com violeta. Então, vamos começar pela lilás aqui. Então, já que nós estamos com o lilás em mãos, vamos preencher tudo que for lilás, né? Então, passo o lilás direitinho. Você pode até preencher a outra aqui, ó, que é lilás também, de uma vez. Essa parte aqui vai ser verdinha, tá? Depois a gente preenche. Como eu falo muito com vocês, então, às vezes eu me confundo, né? Porque eu tô falando com vocês e pintando ao mesmo tempo. Tem que pensar rápido. Por isso que eu pus essas etiquetinhas aqui, para mim mesma não me confundir. E vocês aí podem fazer a mesma coisa, tá? Ou então marcar lilás, aí marca verde, lilás, aí marca com a própria tinta, né? Para vocês não se perderem. Passou lilás, vamos passar nessa também? Assim, vocês vão entender direitinho. Gostoso pintar, esse tecido é maravilhoso, olha. Lisinho, né? O estilotex. Então, fica um acabamento bem bacana. Vale a pena, viu, gente? Fazer uma toalha de chá com esse tecido. Valoriza muito. Fica muito chique. Então, aqui é só preencher mesmo. Ver se a trama do tecido tá bem fechadinha, né? E essa partezinha aqui. E o segredo da sombra
com violeta cobalto é levar pouquinha tinta no cantinho do pincel, tá? Tem mais uma aqui que é lilás, ó. Mas depois vocês preenchem porque vai ser tudo nesses tons aqui. Aí você vem, cantinho do pincel, tira o excesso, ó, da tinta. Vem aqui na beiradinha, aproveita que está tudo úmido, então fica uma sombra delicada. Se você deixar secar, por exemplo, o fundo, que nem aqui, né? Vou demorar para dar acabamento, vai secar, aí você vai ter mais dificuldade, sabe? Para fazer uma sombra suavezinha. Olha que delicado, né? Aí vem na outra do mesmo jeito, ó. Vem no cantinho, coloca a tinta. Terminou a tinta no pincel? Volta esfumando. Estica a tinta. Nas laterais também. Não deixa parada a tinta, ó. Esfuma um pouquinho. E aqui na parte de cima. Deixa eu tirar aqui minha etiquetinha. Esticou. Esfuma. Certo? Aí vem aqui no centro, e ilumina um pouquinho com branco. E aqui também, né? E nas listras verdes, vou tirar daqui também, nós vamos passar marfim, aqui também é marfim com verde. É que ali eu vou pegar o pincel número 2, que é pequenininho, né? Eu achei diferente essa minha ideia, gente. Não estou tirando de nenhum lugar. Estou tirando da minha cabeça. Então, espero que fique bonito, né? Que no final fique bem bacana, bem delicado, creio eu, porque são tons sobre tons, né? Não estou mudando, vou manter essas cores. Pretendo pôr um stencil aqui de rosas. E como em todas as aulas eu desenhei uma rosa do lado, né? Sempre tem uma rosa, pode observar.
no primeiro vídeo, nesse segundo e os 2 próximos também coloquei rosas. Então, a gente pode decorar o centro do bule com rosas. Aí você usa o stencil que você quiser ou desenha, né, uma rosinha e pinta. Eu tenho muitas rosas de stencil e separei uma aqui bem bonitinha. Pronto, ó. Preenchidinho. Acerta direitinho. Aqui também, tá? Tudo marfim, depois sombra de verde folha. Leva o verde folha no cantinho do pincel. Esfuma. Uma sombra bem suave. Na parte de cima também. Se você borrar, por exemplo, aqui o violeta cobalto, depois você volta aqui por trás e acerta direitinho, tá? O que acontece? Ó, só isso. E vem com branco e ilumina aqui no meio, como nós fizemos no lilás, aqui também, no marfim. Vocês entenderam, gente? Não é difícil, não. É fácil e o efeito vai ficar muito bom. Então, agora eu vou para essa parte aqui com o marfim do mesmo jeito, ó. Vou passar marfim em toda essa parte e depois eu vou sombrear aqui por baixo e nas laterais. O bico também vou fazer dessa mesma cor aqui. E essa parte é lilás com violeta cobalto. Entenderam direitinho? Então, tá bom. Então, vamos lá, trabalhar. Olha que bonito que ele ficou, gente. Vocês gostaram? Observem direitinho. Olha, a alça. Aqui por fora, eu coloquei direto o verde folha, tá? Com um pouquinho de luz branca aqui em volta. Do lado de lá, do mesmo jeitinho, gente, olha. Deixa eu mostrar a xícara aqui. Lilás com violeta, o marfim com verde folha, a alcinha aqui, o pires, né? Do jeito que nós fizemos o bule, fiz a xícara do outro lado também. Então, eu tinha pensado, pensei sim, até comentei com vocês, de colocar uma rosa desse lado aqui, né? Mas eu tô mudando de ideia, gente. Ao invés de colocar a rosa, olha que stencil diferente. Aí eu gostei desse stencil. Então, ao invés da rosa, eu vou colocar esse stencil aqui. Deixa eu ajeitar ele na posição certinha, né? Aí, vamos colocar a fita crepe para ele não se mover. Deixa eu ver, nessa parte, ó, tá vendo? Com violeta cobalto. Para combinar com o projeto aí, né? Agora eu acho que ficou bom. E uma brochinha ou
pincel pituá, nós vamos esfumar, tá? Tira o excesso, pincel, e suavemente, sem apertar muito, é só esfumar. A parte de cima não, só vamos transferir essa parte aqui sobre o marfim, tá bom? E vocês sabem também que quando eu quero um tom mais escuro no stencil, eu esfumo tudo e depois eu venho com secador de cabelos, seco e passo mais um mademão, sem mover o stencil. Aí ele fica assim bem escurinho, tá? Então tá, eu vou transferir então aqui e nessa faixinha aqui também, ó, tá vendo? Que tem aqui um verde, um marfim e a xícara do outro lado. Já mostro para vocês. Olha que lindo que ficou, gente, o efeito aqui, né? Aqui em cima também coloquei. E achei que deveria colocar bolinhas na parte lilás. O que vocês acham, gente? Você acha que vai ficar bom? Eu vou colocar, né? Mas vocês aí fiquem à vontade. Inclusive, quanto à escolha desse stencil, vocês podem estar fazendo bolinhas também, tá? Fiquem aí tranquilas. E com verde folha, então, é só transferir as bolinhas. Você pode fazer com o cabo do pincel, não precisa ser com stencil, certo? Essas bolinhas até que são grandes, pode usar o cabo do lápis, né? O seu lápis preto que você usa aí para transferir os riscos. Tá certinho, olha, exatamente o tamanho. E também não precisa colocar. Eu que gosto de enfeitar, eu amo decorar tudo, né? E vou colocar também, meias bolinhas, ó, metade de bolinhas. Dá pra ver? Ó, só um pedacinho e dá um enfeite aí. Vou colocar aqui no bico, aqui na alça e vou fazer do outro lado também. Eu só parei para mostrar para vocês a questão das bolinhas, tá? Mas vocês aí fiquem tranquilas e usem a decoração que vocês quiserem. E terminando o bule, nós vamos pintar as folhas da rosa, né? Porque as folhas estão por baixo. Aí eu já vou separar as tintas. Bom, vamos fazer então as folhinhas. Separei aquela misturinha que nós fizemos no início, né? De verde grama com verde oliva, branco, verde folha e verde pântano. Então, de um lado da folha, nós vamos preencher arruma direitinho a flor, tá? Aqui por baixo, ó, deixa bem certinho. Então, de um lado, verde grama com oliva, né? E do outro lado, o verde folha. O mesmo para
essa outra aqui, ó. De um ladinho. O verde oliva, né? E do outro, o verde folha. Aí, com verde pântano. Uma certinho aqui por trás. Faz a nervura. Cantinho do pincel, tá? Outro lado também. Aí, você pode aguardar um pouquinho a secagem para conseguir fazer os acabamentos, né? Aí, você vem de um lado. Ó, tá vendo? Quando ela fica muito úmida, o fundo tá muito úmido, você não consegue trabalhar direito. Por isso que eu sempre falo assim, e aguarda um pouquinho a secagem e tal, né? É por esse motivo. Então, deixa eu só fazer esse fundinho de luz aqui e vou secar mesmo pra gente trabalhar. E vocês aí façam a mesma coisa, tá? Dá uma secadinha aí. Bem sequinha. Agora vamos reforçar mais a sombra de um lado, né? Que já que tá seca, ela aceita a tinta, né? Ó, aqui por trás também. Esse lado fica mais escuro, né? Dá pra vocês verem aí. E aqui, mais claro. É sempre assim. Aí vem com branco. Reforça também as luzes. E depois, com o verde folha, nós vamos trabalhar de fora para dentro.
Leva a tinta no cantinho do pincel. E do outro lado também. Aí, com zerinho, você pode, se quiser, contornar com verde pântano ou com o próprio verde oliva. Tá bom? E é só isso mesmo. Aí, eu fiz essa daqui, essas duas aqui, do mesmo jeitinho, verde folha, de fora pra dentro. Com zerinho, eu voltei aqui, reforçando as nervuras da folha. Tá bom? E, tem uma aqui, eu vou fazer essa última aqui em cima, pra gente começar a rosa, ok? Então, agora, nós vamos fazer a nossa rosa aqui, né? Pra não ficar sempre lilás, violeta, né? Fica meio triste. Então, eu vou acrescentar um pouquinho de amora. Então, eu separei amora, uma cor linda, hein, gente? Olha. Amora, violeta cobalto e lilás bebê. Então, nós vamos fazer uma rosinha mesclada. Vamos começar com o violeta cobalto. Sempre começa pela última pétala. Depois eu ainda vou pegar outras cores para fazer o acabamento, tá? Então, vem aqui no cantinho, ó, por baixo. Acerta direitinho, né? Em cada pétala, nós vamos usar essas 3 cores aqui, certo? Passou o violeta cobalto. Aí vem com esse amora. Deste lado aqui, ó, matizando, misturando no violeta. Não deixa parado, as tintas têm que se misturarem, tá? Vai tranquila aí, não se preocupa, não há necessidade de correria, tá? Que vai dar tudo certo. Bom, aí podemos entrar essa parte com lilás bebê, misturando, ó, nas outras cores. O segredo de fazer esse tipo de rosa mesclada é levar pouca tinta. Porque se você levar muita tinta, acaba misturando, não ficando assim definidas as cores, né? Então, vai com
pouquinho a tinta. Deixa eu colocar um violeta aqui por baixo, né? Aí, ó, todas as cores, as 3 cores, bonitinhas na mesma pétala. Uma cor misturada na outra. Aí vamos para outra, para essa aqui do mesmo jeito. Aqui por baixo, violeta, né? Arruma direitinho. É bom a gente mudar de vez em quando, né? Sempre rosas da mesma cor, tipo um fundo, uma sombra e luz. Então aqui a gente mesclando as cores, a gente tem uma tonalidade mais bonita, mais alegre, né? Olha, essa pétala, ela vem até aqui, ó. Não é verdade, ó? Ela vem até aqui. Aí já vai com o amora. E sempre assim, até lá em cima, nós vamos deixar essa rosa nesse tom assim, manchadinho. Mas sempre misturando uma tinta na outra, tá? Vai matizando as cores. Aqui eu vou voltar com violeta. Bonitas as cores, né, gente? Eu acho legal, acho diferente. Um pouquinho do lilás. E aqui é só preenchimento do fundo, tá? Não é acabamento. Porque eu vou preencher todas as pétalas para depois voltar com os acabamentos, né? Pode ser o amor desse lado, tá? Fica bem bonito, bem manchadinha. Mas nada de tinta marcada, né? Quando eu falo marcada, é assim, passou uma, deixou, passou outra, deixou. Não, uma tem que misturar, matizar com a outra, tá? E aí vamos subindo, ó. Vamos para essa grandona aqui, essa, e depois vamos entrando no centro da rosa. O importante é sempre preencher
com violeta próximo embaixo da pétala que está por cima. Então, vem, ó, preenche. Pronto. Já separamos a pétala. Tudo aqui por baixo. Aí vai misturando, ó. Não é difícil não, né, gente? Dá para vocês trabalharem desse jeito. Aí vai para essa, vai para essa. Eu vou mostrando para vocês, tá? Eu estou seguindo aqui, né? Continuando. Preenchendo o fundo. Sempre com essas cores aí. Né? Violeta, cobalto. Ó, por baixo, aqui dessa tem uma pétala aqui, ó. Então, nós vamos sombrear por baixo. E com lilás, preencher essa pétala dobradinha aqui, ó. E vamos seguindo. Entra uma amora. Vai intercalando aí as cores. Pra ela ficar bem bonita. Vocês estão entendendo aí direitinho, né? Vou preencher toda essa parte, aqui também, aqui com a amora, né? Até chegar aqui no meio. Toda preenchida e sequinha. Agora vamos sombrear, escurecer mais, né? Os cantinhos, separei o violeta. Esse é o violeta mesmo, não é o cobalto. Ele é mais escuro, ó. Ele vai acentuar mais as sombras, né? Onde você passou o violeta cobalto, vem devagarzinho, sem sair muito, só reforçando mais, definindo mais por baixo, ó. Escurecendo mais a sombra, tá? Nós vamos fazer todos esses cantinhos aqui por trás, ó, tá? Para destacar mais a sombra. Só que não é para vocês invadirem a pétala. É só para definição mesmo do violeta. E com uva, ele parece um vinho, mas ele é mais claro. Nós vamos o quê? Escurecer por baixo das pétalas, onde nós passamos o amora, né? Então, ele vai ficar mais escurinho. Olha aqui, por exemplo, ó, dá para vocês verem aí?
aqui por trás, onde nós passamos o amora, vem com um pouquinho do uva e esfuma. Bastante delicadeza, tá, gente? Sem misturar com o que nós já fizemos. Cuidado com a quantidade de tinta, é pouquíssima tinta. No cantinho do pincel, você consegue escurecer. Olha como ela fica mais bonita, não é verdade? Então, eu vou fazer isso em toda a rosa, onde passamos violeta cobalto, escurecer com o violeta. E onde passamos o amora, por baixo o uva. Depois vamos fazer as luzes. Reforcei, então, com uva, né, por baixo, aqui. Dá para vocês verem, né? Tá mais escurinho. E com violeta por trás também, em algumas partes, né? E agora, deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui atrás. E agora, com isca de branco, um pouquinho branco, vamos retocar as luzes onde nós deixamos com o lilás bebê. Aí você vem aqui, ó, com isca de tinta, sujeirinha de tinta só. E clareia um pouco mais, tá? Porque praticamente ela já está pronta. E se a gente colocar muito branco, vai ficar muito artificial, né, gente? Então, nós temos que só dar um toquezinho em alguns detalhes, ó. Para clarear mais. Vocês gostaram, gente? Bacana, né? Eu gosto de fazer esse tipo de rosa mesclada. Eu acho que fica muito bonita. Ó, vem sempre com um pouquinho a tinta. Aplica, esfuma. E já finaliza por aí. Não avança, porque senão você vai entrar dentro da rosa e vai estragar o que já fez, né? Ó, um pouquinho aqui. Detalhezinhos, né? E fica bonitinho. E na sequência, gente, terminando aqui a rosa, nós vamos pintar os donuts, né? E o cupcake também. Mas eu vou para os donuts. Vem só com um pouquinho de claridade. Tá? E é isso aí, gente. Então, eu vou lá pegar as tintas para a gente pintar, ok? Separei para os donuts amarelo pele, caramelo, marrom e branco. Primeiro, nós vamos fazer os donuts aqui. E depois a cobertura, tá? Então, com amarelo pele,
Nós vamos preencher tudo aqui, ó. Tá? Cuidado com a cobertura que tá escorrendo, né? Mas pode preencher direitinho. Inclusive, do outro lado lá, que tem o cupcake, o bolo do cupcake também é igual aos donuts, com as mesmas cores, tá? Então, quando você estiver fazendo aqui, já estica a mão lá e já passa também no bolo. Melhor virar, né? Esticar não dá, não alcança. Bom, eu vou passar aqui, então, o amarelo pele nos 2 donuts. E já voltamos com as sombras e luzes. Preenchidos, ainda está úmido. E agora nós vamos aqui por baixo, ó, da cobertura, né, do escorrido aqui. Vamos sombrear com caramelo. Leva só no cantinho do pincel a tinta, tá? Porque senão vai ficar muito escurão. Vai esfumando, né? Aqui por baixo, ó, sombra, porque ele está, esse aqui está por cima desse, então fica mais escurinho aqui, né, da profundidade. Pode passar um pouquinho também aqui embaixo, ó, para fazer o acabamento, um caramelo. Escurece uma isca só com marrom nesse cantinho aqui, ó. Pra dar mais profundidade, né? E aqui, ó, por baixo da folha. E uma luzinha com branco. Agora não vai pegar, porque está bem úmido, né? Mas daqui a pouco a gente pode acentuar mais as luzes. Inclusive fazer umas, como é bolo, né? Fazer umas manchinhas aqui com um caramelo. Tá? E o mesmo nós vamos fazer nesse outro, tá? A cobertura desse eu vou fazer de chocolate
E essa aqui me ocorreu, então, de fazer com amora mesmo. O que vocês acham? Pra ficar tudo no mesmo tom, né? Deixa eu terminar esse cupcake aqui, assim a gente fica mais tranquilo para trabalhar a cobertura. Vamos aproveitar, então, e pintar esse que está por baixo, né? Começar com uva. A combinação da cobertura desse donuts é amora com sombra de uva. E aqui dentro, ó, na parte que é escorrida por dentro também, pode passar uva. Passa 2 demãos para ficar bem escurinho, tá? Aqui dentro. E vamos preencher com amora, ó. Já vai com amora aqui. O amora, gente, eu não comentei com vocês, né? Mas ele é uma corzinha um pouco transparente. Tá vendo, ó? Você passa assim, você sente que ele é transparente. Por isso que eu dou sempre 2 demãos no amora para ele ficar bem escurinho. Então, vamos preencher tudo aqui, ó. Escorrendo aqui tudo com amora. E já vamos sombrear com uva e iluminar com branco. Só preenchimento. Então, aqui dentro eu passei direto já a uva. E agora nós vamos preencher toda essa parte da cobertura com amora mesmo.